Episódio 1. Maria dos Pacotes. Assim nasce uma lenda. Baixinha, magra e aparentemente frágil, de pele enrugada e muito castigada pelo sol, cabelos desgrenhados e livres ao vento. E, garanto aqui, dona de incríveis e penetrantes olhos azuis. A senhora Maria dos Pacotes, que pela reação ainda hoje a seu nome, é e sempre será uma figura misteriosa. Assim, mais de 15 anos depois de sua morte, a história dessa mulher, que durante 40 anos carregou para cima e para baixo tesouros só dela, ainda aguça a curiosidade de multidões. Eu vou te contar o porquê disso. Falam que carregava a roupinha do enxoval do bebê que Sempre nunca tinha aquele cigarrinho aceso na Ficava de boca. calçada quando vinha na minha direção. Ela era mentalmente abalada? Tinha problemas? Nossa, ela xingava todo mundo em alguma língua Talvez diferente. carregasse os pecados do mundo naqueles Juram pacotes. até que ela conversava com cães e gatos. A Maria era doente. O restante que falam dela é loucura de uma cidade. Meu avô diz que ela não ligava pra nada nem ninguém. Só queria ser livre. Mas as pessoas não deixavam. Se cruzasse Agora seu que eu caminho, sei do hospício, nem me dava bate uma bola. tristeza Mas quando não era enche nada um bom bocadinho mexer mesmo. com ela. A Maria dos Pacotes é curiosidade e fantasia. O podcast A História da Maria dos Pacotes narra a trajetória de uma pequena mulher que o tempo transformou em uma grande lenda urbana. Tem incentivo pela Lei Paulo Gustavo, Lei Complementar número 195, de 8 de julho de 2022, por intermédio da Prefeitura Municipal de Jundiaí. Pesquisa, narração e texto são do jornalista e escritor Edu Serioni. E aí, você conheceu a Carlota Edith? Não? E a Maria dos Pacotes? Ah, agora sim, deu até arrepio, né? Pessoas de diferentes gerações a viram pelas ruas e outras tantas ainda ouvem suas histórias. Histórias essas de alguém que parecia se multiplicar de tanto que era vista aqui, ali, acolá e que, mesmo medindo apenas cerca de 1,50 metros, pesando não mais que um saco de cimento, se tornou temida até por homens grandalhões. Que mistérios ela carrega nesses pacotes? De roupas encardidas e consumidas pelo tempo, essa mulherzinha viveu uma liberdade que incomodava muitos. Nascida em 1923, morreu em 2009. Contudo, deixou marcas que o tempo não consegue apagar. Isso porque o nome Maria dos Pacotes desperta os mais diversos sentimentos. Ela mexe com o coração e põe a cabeça a pensar, independentemente da idade que se tenha ou dinheiro na conta bancária que for. Maria dos Pacotes virou um mito, quer familiares gostem ou não disso, tentando apagar seus passos. A Maria era doente. O restante que falam dela é loucura de uma cidade. Será que tudo é apenas fantasia coletiva de um povo? Não, ela era de carne e osso, com pernas incansáveis e ágeis. E a prova de que carrega uma história fascinante é o grande interesse das pessoas em ler o livro biográfico Maria dos Pacotes. Eu escrevi ele com a ajuda de mais de 40 entrevistados que deram os mais diversos depoimentos, a maioria deixando escapar a palavra medo, é lógico. Mas a coisa que mais marcou, que todos falaram, era aquele olhar azul penetrante. Cada um dos entrevistados, à sua maneira, contribuiu para o resgate da personagem que perambulou entre o final dos anos 60 e até a virada do século XXI, por conta própria, por toda parte e por toda sorte. Isso fez dela a figura folclórica número 1 da história de uma quase quatrocentona cidade do interior. Muitos e muitos tinham prazer em mexer com ela, só para ver as reações, que eram sempre aos berros. Vestida de saia, blusa, vestido, sempre de peça escura e encardida, ela até tentava não ser notada, mas que nada de conseguir. Claro que alguns a viam com um olhar de compaixão, como alguém que sofria de algum mal. Poucos, diga-se de passagem. Não se nomeava
a esquizofrenia, porque não se sabia desse diagnóstico. Essa doença mental era uma coisa que ninguém conhecia na época. O povão simplesmente estranhava aquela figura. Não entendia a razão de ser de uma Maria dos Pacotes. É porque era diferente ver uma mulher de pele branca e de traços europeus assim perdida, zanzando, sem rumo certo. Alguém que a rua castigou violentamente com a passagem dos anos. Esse fato de ser branca e descendente de europeus é uma grande surpresa para todos que só ouviram falar dela e hoje têm chance de ver alguma das fotos publicadas no livro que lancei, fotos exclusivas. Outros que viram ela pelas redes sociais. São poucas as aparições na internet. Maria dos Pacotes era vista o tempo todo, mas pouco registrada em fotos. E desconheço a existência de um único vídeo com ela pelas ruas. E olha que procurei. Tinha muito medo dela. Para muitos que a temiam, seus gritos ainda ecoam nos ouvidos. São incontáveis as crianças que escutaram de seus pais a ameaça que deu fama a essa pequenina mulher. Ou faz o dever de casa ou te dou para a Maria dos Pacotes. Apaga essa luz, menino, e vai dormir, ou te dou a Maria dos Pacotes. Não faça isso, ou pare com isso, ou. Criança tem cada ideia. Imagina que eu acreditava que poderia ser dada a ela por minha mãe. Talvez hoje tenha quem diga, larga esse celular, menina, ou te dou para a Maria dos Pacotes, fecha esse joguinho, menino, ou. Não duvide, Maria dos Pacotes é imortal e por isso, muito baixinho por aí, ainda crê que possa ser levado embora dentro de um daqueles pacotes misteriosos. Quando vê as fotos, dá arrepio. Já são 101 anos desde o nascimento de Carlota Edith, como foi batizada, e 15 do adeus a Maria dos Pacotes. Mas muitas de suas histórias seguem fresquinhas na memória de uma cidade inteira. Ela fazia tremer os ossos e os nossos corações pareciam que explodiam dentro do peito. Maria dos Pacotes teve uma vida sofrida, que virou história, que passa de geração em geração e faz com que a andarilha, de boca dura para xingar quem mexesse com ela, volte sempre às conversas. E como sabia se defender com xingamentos essa danada, não poupava os ouvidos de quem mexesse com ela em sua peregrinação diária em busca daquilo que outros pudessem lhe dar. Sempre berrando com quem lhe provocasse. Isso é inesquecível. Na busca diária por sobrevivência, nem tudo aceitava, viu? Que isso fique claro. Era exigente a Maria dos Pacotes na escolha do que queria receber. Muitas vezes dava as costas para a dona de casa se achasse que a oferta não era digna. E lá iam xingamentos. Nossa, ela xingava todo mundo em alguma língua diferente. Esses xingamentos, que eram em outra língua, descobri como familiares ao escrever o livro em 2022, que eram na língua de seus antepassados, nascidos na Letônia. O idioma, pouco conhecido por aqui, se tornava estopim para imitações e atiçava a molecada a seguir atrás dela, só para ouvir um pouco mais daquilo que soava tão gozado. Eram palavras estranhas, aos berros, uma voz aguda. Dá para imaginar o furor para meninos maldosos? Podia até misturar. Aqui me dou o direito de uma fantasia, algo do tipo, pão duro, credo, melhor não traduzir. Afinal, esse podcast é livre para todos os públicos. Na nossa imaginação, décadas atrás, Maria dos Pacotes falava russo, mas não, era o letão, como um sobrinho me contou. Há diferenças entre russo e letão, apesar de serem países vizinhos, colados um ao outro. Tanto é assim que desde o segundo semestre de 2023, a Letônia exige teste de idioma letão para que cidadãos com passaporte russo não sejam deportados. Em letão, Maria dos Pacotes tinha calorosas discussões com o único irmão que teve. Me revelou isso
um de seus 9 sobrinhos, nem todos aceitando bem esse resgate que fiz no livro e faço agora no podcast. Quanto ao livro, ocorreu inclusive uma tentativa de censura na justiça. 2 sobrinhas netas tentaram impedir a publicação, não vingou, o livro saiu e muita gente pôde relembrar a Maria dos Pacotes ou conhecer seu feito. Mas isso eu conto em outro episódio mais à frente. Nos tempos de juventude, antes de cair na rua, Carlota Edith estudou também a língua portuguesa, a matemática, entre outras disciplinas na escola regular, e até ajudou na catequese de muitos adolescentes. Apesar da fé, teve uma vida bem sofrida. Talvez Maria dos Pacotes, quem sabe, né, tenha tido até uma vida mais sofrida, dura, que seus pais, que precisaram fugir da Primeira Grande Guerra na Europa em busca de condições menos indignas. Essa escolha foi pelo Brasil. E vou te dizer, nem sempre o prometido Porto Seguro a todos os imigrantes sonhadores. Filha de Maria da Igreja Católica, alfabetizada e a que a outros ensinava o beabá, criada por pai e mãe, e tem um irmão que levou Carlota Edith a escolher a vida que teve, se é que teve escolha, ao se tornar a Maria dos Pacotes. Essa é uma dúvida que todos têm, quase tão presente nas conversas como aquela sobre o que ela levaria naqueles misteriosos pacotes. Enfim, muito se fala, muito se diz, que pouco sabe e volto a revelar aqui, é que ocorreu um rompimento mental para Carlota Edith se transformar na Maria dos Pacotes. Ninguém tinha ido a fundo até 2022 e o livro publicado para conhecer essa história de uma pessoa que se tornou alienada da realidade, que poderia, história essa, se passar na rua de qualquer cidade do Brasil ou do mundo, mas que tem os pés fincados em Jundiaí. É nesta cidade de mais de 400 mil habitantes e fincada entre São Paulo capital e Campinas, a chamada Terra da Uva, e que agora se apresenta ao Brasil como a cidade das crianças, que Maria dos Pacotes é um mito das ruas. Pés fincados em Jundiaí talvez não seja a melhor palavra. Melhor dizer, o chão marcado, com algumas pegadas também em São Paulo e Franco da Rocha. Franco da Rocha lhe desperta algum lugar famoso e controverso? Tente puxar da memória ou recorra ao Google, porque falaremos muito a respeito ainda. Por tudo que vocês vão ouvir neste e nos próximos episódios do nosso podcast, ouso garantir que a Maria dos Pacotes está mais viva do que nunca, cada vez mais presente no imaginário popular, graças às redes sociais e também aos artistas que sempre a levam junto aos palcos, galerias, em suas obras e às praças. Afinal, a Maria dos Pacotes é do povo. A Maria dos Pacotes é eterna. Te convido a vir junto nessa viagem pelo túnel do tempo, saber mais sobre quem foi essa que parecia se multiplicar pelas ruas, e isso ao mesmo tempo que tentava apenas se esconder no cinza da cidade. Será verdade que ela conseguia se comunicar com os animais? E o papo de que foi rica? E essa história do abandono no altar? Aconteceu de verdade algo assim? O cemitério era seu esconderijo? Enfim. Ah, Maria dos Pacotes! Era uma vez uma mulher que passeava estranha, com cara feia, com suas tralhas penduradas na cintura e que se banhava, enchendo a boca de água,
e aspergindo essa água pelo próprio corpo, no meio da rua, sem o menor pudor. Era assim que lavava o rosto, ou tomava rápidos banhos em dias mais quentes. Alguém que encarava de frente o sol e que nunca teve medo do frio ou sequer da escuridão da noite. Lá ia ela para todo lado, uma mulher, reforço aqui, miudinha, no entanto, que fazia muita gente grande tremer nas pernas ao cruzar seu caminho. Quem nos ajuda a entender um pouco mais sobre essa figura é alguém na casa dos 70 anos, que a viu pelas ruas por longo e longo tempo. Pedro Fávaro Júnior, jornalista, diácono permanente da Igreja Católica, ex-secretário de Cultura de Jundiaí durante 2 anos, trabalhou em outros governos, filho do ex-prefeito Pedro Fávaro, histórico na cidade, que dá nome agora ao Centro das Artes. Você conheceu a Maria dos Pacotes, Pedro? Eu conheci, acho que ela é bem mais famosa do que eu, viu, Edu? E por que ela ficou famosa, Pedrinho? Ela ficou famosa porque ela é uma figura na cidade em torno da qual surgiram muitas histórias, né? Foram criados muitos mitos, porque as pessoas não sabiam exatamente qual era a história de vida dela. E ela vivia perambulando pelas ruas, né? De dia, de noite, sempre carregando uma porção de pacotes misteriosos. Então, assim, imagina, eu era criança, devia ter na faixa dos 10, 11, 12 anos aí. Você tá com quanto? 70, tô com 70 anos. E essa figura acompanhou a minha infância. Isso, ela vivia pela rua, não se incomodava com nada nem com ninguém, desde que não fosse provocado, né? Você contou uma história no livro da Maria dos Pacotes que ela enchia a boca de água. Como é que é isso? Na verdade, para se banhar, ela não tinha muito recurso, então se ela quisesse tomar um banho, se refrescar na rua, ela enchia a boca de água, né? Tirava lá a blusa e tomava banho com sabonete e com aquela água que ela enchia a boca para enxaguar, né? E a molecada ficava perplexa, né? Ela não tinha vergonha, não tinha pudor, porque o tipo de raciocínio dela era completamente diferente, né? Eu não sei avaliar qual era o distúrbio que ela tinha e nem sei avaliar se ela tinha mesmo algum distúrbio mental. Mas eu sei que ela tomava banho desse jeito na rua. Ah, Maria dos Pacotes. Era uma vez uma mulher estranha, no tempo dos muros baixos, em que os vizinhos se conheciam e até se falavam. Época das casas com jardins, das conversas nas cadeiras recostadas, distribuídas pelas calçadas. Tempo em que diziam que foi rica e perdeu tudo do dia para a noite. Que sofria do mal de amor não correspondido, que guardou e guardou até sua morte o recorte de um jornal com o edital do casamento que nunca se realizou, que guardava nos embrulhos roupinhas de um bebê que nunca teve, que se falava tanto e tão pouco se sabia na verdade. Ah, Maria dos Pacotes, eram tantas histórias assustadoras sobre ela, faladas baixinho no ouvido um dos outros, que tinha matado e esquartejado a família, que era uma feiticeira, que tinha crescido no mato, criada por bichos. Santa criatividade essa do povo. Ah, Maria dos Pacotes, são tantas curiosidades mais de que teve estudos e era letrada, pois sabia outro idioma, de que foi catequista da Igreja Católica, de que tinha uma mansão, de quê? Eu acho que tem uma Maria dos Pacotes em todas as cidades, em todos os lugares, então o mito é eterno. A Maria dos Pacotes era uma força da natureza, né? Então era como vento, era como a chuva, era como tempestade, raio, trovão. Isso é uma coisa que você vai ter sempre, que você vai conviver sempre com esse
com essas pessoas, né? Com esse fantasma, com esse mito, com essa memória, né? Então eu acho que a Maria dos Pacotes é eterna. Nas 4 décadas de andança pelas ruas, época de raros celulares à mão, a Maria dos Pacotes deixou poucos registros visuais de sua presença. Vi algumas fotografias em jornais, mas estes perderam seus arquivos. Todas as fotos foram embora com o tempo. Eu fiz uma única fotografia dela, uma aventura que vou contar em detalhes mais à frente, porque ela não gostava de ser incomodada, nem que fosse apenas por uma câmera apontada em sua direção. Aqui registro o trabalho de formiguinha em valorizar a memória de Maria dos Pacotes, que é feito por Regina Kalman, professora aposentada, acadêmica, fotógrafa, é dona da imagem mais famosa desse mito jundiaense. 9 de cada 10 pessoas que conversei para falar sobre a Maria dos Pacotes me indicaram que ouvisse também a Regina Kalman. Claro que já tinha feito isso, afinal, foi a primeira pessoa que procurei ouvir nas pesquisas para a construção de um e-book que nasceu incentivado pela Lei Aldir Blanc via Cultura de Jundiaí e que depois se transformou no livro de sucesso. Não à toa, recebi essa indicação constantemente. Afinal, as fotografias de Regina são as mais conhecidas da Maria dos Pacotes. Ela também foi a precursora a mostrar que aquela figura estranha tinha um diferencial que lhe renderia, como acontece hoje, um capítulo todo especial entre as lendas jundiaense, como um patrimônio material. Capítulo, talvez eu acredite que o principal. Por que Regina fotografou 4 vezes nas ruas? Ela responde, abre aspas, essa perambulante segurava vários pacotes embrulhados por jornais. Situação que nos levava a imaginar, por que assumiu essa vida? Mexia comigo vê-la nas sarjetas, mal vestidas, e acabei fazendo as imagens em diferentes momentos. Desde então, ouvi muitas coisas a respeito da Maria dos Pacotes, e ainda ouço hoje em dia, e não sei exatamente o quanto de verdade carregam, mas todas mexem comigo. Carlota Edith foi aluna da Escola Paroquial Francisco Teles, no centro de Jundiaí, assim como seu irmão, que trabalhava na casa paroquial e, portanto, conseguiu 2 bolsas de estudo nesse colégio que era para os filhos dos abastados, desde os anos 30 e por longa data. Uma escola católica famosa e que funcionou por 106 anos. Isso até 2020. Fechou as portas como mais uma vítima da pandemia do novo coronavírus. Em 1933, uma fotografia serve de registro da primeira comunhão de Carlota Edith, com os olhos azuis se destacando, mesmo sendo uma imagem preto e branco. Se tiver a oportunidade de ver essa foto, você vai entender o que digo. Traz coroa de flores na cabeça, vestido longo e sapatos, toda de branco, sapatinhos tipo de boneca. Tem nas mãos um tercinho, uma peça que registrei em outra imagem ligada a Maria dos Pacotes. Desta vez, no dia de finados de 2021, vi ali um tercinho sobre seu túmulo no cemitério Nossa Senhora do Desterro. Alguém que sabe sobre sua fé católica lhe presenteou com aquele tercinho. A primeira comunhão foi na igreja Nossa Senhora do Desterro, a Catedral de Jundiaí, e a foto mostra vasos com flores e uma imagem de Jesus Cristo mais alta do que ela, ele de braços abertos, como a receber a jovem. Ah, sim, igreja e cemitério são em homenagem a Nossa Senhora do Desterro, a padroeira de Jundiaí, data comemorada agora em agosto também,
Dia 15, um feriado municipal, Nossa Senhora do Desterro aparece na Bíblia quando a Sagrada Família teve que fugir com o menino Jesus para o Egito. Isso por causa da perseguição do rei Herodes. Nossa Senhora permaneceu quase 4 anos fugitiva, desterrada no Egito. Por isso, é a padroeira dos exilados, recebe toda a devoção dos refugiados, dos que não têm pátria, dos que não têm esperança no futuro. É a mãe dos imigrantes. Talvez fosse a mãe para Maria dos Pacotes. Carlota Edith, que foi filha de Maria, um movimento de mulheres atuantes em projetos sociais, na catequização e alfabetização. Essa informação comprova o rompimento mental na vida de Carlota Edith e o surgimento dessa andarilha das ruas de Jundiaí. Maria Cristina Castilho de Andrade, olha aí Maria, católica fervorosa também, garante que muitas vezes viu a já conhecida na cidade Maria dos Pacotes na igreja matriz, a de Nossa Senhora do Desterro. Ocupava os últimos bancos durante as missas, isso por anos e anos. Talvez aquela história de não estar bem vestida, de não ser amiga dos banhos, a fizesse ficar um pouco distante das demais pessoas. Maria Cristina tem certeza de que Maria dos Pacotes foi uma boa alma. Tadinha, parecia sempre triste, uma pessoa que se escondia no cinza da cidade. De certo, em sua edição de 12 de abril de 1982, o Jornal de Jundiaí apresentava aos leitores, abre aspas, a nova Maria dos Pacotes, fecha aspas. Com esse título, o repórter mostrava uma mulher, abre aspas de novo, transformada, pelo menos aparentemente. E seguia, aquela velhinha, toda imunda, vestida de trapos, andarilha há 20 anos, quem diria, agora toma banho toda manhã e tem ido à missa com a família com quem mora. Na mesma reportagem, no entanto, Maria dos Pacotes já avisava o jornalista que queria ir embora dali, que estava com orgulho ferido. Logo, claro, ninguém a segurou mais. Foram só 4 meses longe das ruas. Quem deu abrigo a ela foi uma mineira de 49 anos que tinha vindo recentemente com a família para Jundiaí, mãe de 12 filhos e fiel seguidora da Congregação Cristã do Brasil. Abre aspas para a mineira. Foi Deus quem falou comigo. Disse para cuidar daquela alma, porque ela já estava purificada pelo sofrimento. Eu fiquei espantada e perguntei, Senhor, como vou cuidar de alguém que há 20 anos vem ambolando pela rua? Ele me respondeu que ia me dar essa missão. Fecha aspas. Foi assim que escreveu a reportagem do Jornal de Jundiaí, com base em depoimento da acolhedora. A mineira ainda contou que, abre aspas, escolhi o meu filho mais rebelde para que ele desse sua cama a Maria dos Pacotes. No final da reportagem, com imagens de Carlota Edith penteadinha, toda arrumada em um terninho xadrez, a anfitriã reconhece que a missão era das mais complicadas. Falou assim, olha, se trata de uma assistida muito exigente essa, viu? Que não come qualquer coisa não, que fica até brava se a comida atrasa, que em certos momentos se exalta e grita com a gente. E se penalizou ao reconhecer, abre aspas, acho que está chegando a hora de devolvê-la às ruas. Nas poucas palavras que disse, Maria dos Pacotes avisou, quero ir embora. A entrevistada garantiu na reportagem do jornal ter ouvido do irmão de Carlota Edith que a Maria dos Pacotes, abre aspas,
ficou perturbada por volta dos 15 anos de idade. Naquele 1982, naquele momento ela tinha 58 anos. Voltando para o depoimento da mineira. A Maria dos Pacotes ficou perturbada aos 15 anos, depois que um namorado se suicidou e ela sentiu-se culpada. Fecha aspas. Seria outra lenda? O irmão também é falecido, e o sobrinho, que aceitou falar comigo, fiz conversa sobre esse assunto. Garante que nunca soube de nada disso, de amor perdido, de nada. Seria lenda. Jornal fecha a reportagem sobre a nova Maria dos Pacotes com uma nova declaração da mineira que a tirou das ruas. Abre aspas. O Senhor me contou que fez ela assim para pôr em prova o povo. Quem teve dó, mesmo que não tenha feito nada por ela, ele vai abençoar. Quem murmurou contra ela, o Senhor vai pedir a conta. Observação minha. Se você, meu irmão, assim como eu, correu atrás da Maria dos Pacotes, só para se divertir e arrancar xingamentos em letão, reze. Reze muito, meu irmão. Para quem a Maria dos Pacotes é eterna e cada vez mais presente no imaginário popular, é o ator José Renato Forner, quem mais a interpretou nos palcos da vida e que nos ajuda a entender um pouco mais sobre essa andarilha. Eu vou morrer com esses pacotes amarrados em mim, e até morrer serei lembrança, e a minha melhor amiga será a saudade. As andanças e peripécias de Maria dos Pacotes têm registros em monólogo, aparecem em jornais de diferentes épocas. Ela é fonte de inspiração para poesias, quer nas graças de desenhista, até virou espetáculo de dança contemporânea, videodança, dá para acreditar? E claro, tem o livro, e agora este podcast, com incentivo pela Lei Federal Paulo Gustavo, isso via Gestão de Cultura de Jundiaí. Ah, Maria dos Pacotes também foi tirinha humorística, com forte crítica social, que fez a publicação do Jornal da Cidade ter vida curta. Que chato isso! Ainda vamos falar mais sobre tudo isso. Entre as poesias, destaco aqui a escrita por Regina Kallmann, que além de fotógrafa do cotidiano da cidade, é membro da Academia Jundiaense de Letras, dona da cadeira número 38. Regina nasceu na Iugoslávia, morou em Israel e veio para Guarulhos antes de se fixar em Jundiaí. Foi aqui que ela gostou de viver e mora até hoje. E esse poema foi apresentado por ela em 1981, junto a uma das famosas fotos da Maria dos Pacotes, durante exposição na Casa da Cultura. Quem a lê para nós é Edneia Camargo Paulini. Nas ruas estreitas e tortas da cidade, entre carros e pedestres apressados, vai a Maria carregando seus pacotes. São embrulhos de diversos tamanhos, o que trazem ninguém sabe. Só que eles e sua dona ficaram famosos, pois tornaram-se parte da paisagem. Embora tenha vivido antes do advento das redes sociais, Maria dos Pacotes tem até sua página no Facebook. Simples, que avisa numa única postagem feita anos atrás, isso desde a sua criação, um texto que Rita Rodrigues interpreta aqui para nós. Dizem muitas coisas sobre mim. Dizem que fui rica, instruída, culta. Pois que continuem a dizer, até gosto. Dizem que sou má, que judio de crianças. Isso é coisa dos maus de verdade. Dizem que bebo. Bebo e fumo quando me dão. Mais fumo do que bebo. Dizem que nos meus pacotes estão tesouros. Meu tesouro é minha memória, nossa história. Dizem que morri, e esta é a maior mentira. Dizem. Eu sou Edu Serioni e a história da Maria dos Pacotes continua no próximo episódio. Ficou curioso em saber mais, né? Venha junto comigo então, venha junto com a Maria dos Pacotes. Episódio 2. Lançamento dia 12 de agosto. Maria dos Pacotes. 1, 10 ou 100 delas pelas ruas.
Esse podcast mostra a história da Maria dos Pacotes, com base no livro de mesmo nome escrito por Edu Serioni. É uma personagem lendária que por cerca de 40 anos circulou por ruas, sempre carregando misteriosos embrulhos e despertando os mais diferentes sentimentos, de compaixão a medo. Tem incentivo cultural pela Lei Paulo Gustavo, Lei Complementar número 195, de 8 de julho de 2022, por intermédio da Prefeitura Municipal de Jundiaí. Pesquisa, narração e textos são do próprio jornalista e escritor Edu Serioni. Gravado nos estúdios da EF Comunicação, conta com as participações especiais do dramaturgo Marcos César Duarte e do ator José Renato Forner, e tem a colaboração do jornalista Pedro Fávaro Júnior. Edição e montagem são de Pamela Gomes. Os depoimentos são de Alexandre Vertuan, Alexia Miller Moura, Ana Cristina Ferraz, Ana Karina Barbieri, Anelso Paixão, Anita Mantovani, Clara Serioni, Cláudia Begiato, Cláudia Bergamasco, Cristine Martorano, Édipo Queiroz, Eduardo Moura, Elizabeth Dias Caresia, Elisete Rodrigues Ribeiro, Gilmara Pagano, Henrique Parraparra, Iliana Mendonça, José Arnaldo de Oliveira, Júlia Labegalini Nicioli, Júpiter Campos, Kelly Galbieri, Lucinha Andrade, Lurdinha Vieira, Lux Pires, Magno Laércio, Mara Bianchim, Maria Cristina Castilho de Andrade, Maurício Ferreira, Pamela Gomes, Regina Kalman, Ricardo Colombeira, Rita Rodrigues, Ronaldo Damásio, Silmara Toledo, Silvia Pousa, Tati Silvestrone, Tiago Dantas, Ulisses Vertuan, Wanda Maria da Silva Finco, Vanderlei Bea Vitorino e Vicente Ferreira. Participações musicais de Canicioli no piano, Ana Elise no violino e Neguinho no violão. Nos créditos eu, Fetune Cioli.